Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62, que diz: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este, verdadeiramente, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Há esperança para quem é conhecedor do Evangelho e pecar? Aqui vemos o exemplo claro de Pedro, mas com uma observação importante. Somos suscetíveis ao pecado, mas ele é um acidente de percurso e não uma prática diária. Bem como o arrependimento é algo que nos marca e muda completamente a nossa vida. O arrependimento é muito mais do que reconhecer os erros ou pedir desculpas. O arrependimento é uma mudança de mente, de coração, e inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus totalmente para obter o perdão. Quando nos arrependemos, sentimos uma alegria duradoura e somos transformados diariamente. O arrependimento é uma oportunidade de nos tornar melhores. Deus será paciente com você à medida que você se esforçar para vencer maus hábitos e dependências e permitir fazer mudanças reais em sua vida. Essa mudança é possível por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício. Não importa quanto tempo leve, vale a pena. Muitos acreditam que não há um certo ou errado absoluto. No entanto, Deus tem expectativas para nós e nos deu mandamentos. Somos todos imperfeitos e todos precisamos nos arrepender, conforme Paulo nos ensina na carta aos Romanos, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24, que dizem: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nossos pecados nos impedem de voltar para casa e viver com o Senhor. Jesus Cristo nos deu um meio de sermos perdoados. Ele sofreu por nossos pecados para que, se nos arrependermos, pudéssemos nos tornar limpos novamente e ficar livres do remorso, da culpa e do pecado. Por isso, lá no Antigo Testamento, Isaías já alertava o povo a essa entrega e rendição ao Senhor, como descrito lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 18 a 20, que diz: Vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se porém recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O pecado é um fardo pesado que nos enche de culpa e tristeza e pode nos levar à morte.
O arrependimento remove esses sentimentos e os substitui pela alegria. Quando nos arrependemos plenamente, somos perdoados e curados. Sentiremos paz, alegria, liberdade e confiança. Jesus Cristo tem poder para perdoar seus pecados. O processo de arrependimento não é complicado, mas às vezes pode ser doloroso e difícil. O Senhor declarou algo descrito no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 25, dizendo: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O arrependimento é uma experiência pessoal com Jesus. Pode levar mais tempo para nos arrependermos de alguns pecados do que de outros. Embora o processo do arrependimento não deva ser visto como uma lista de verificação, esses princípios podem ajudá-lo, se você não tiver certeza por onde começar ou se estiver com dificuldades para ver o seu progresso. Será que pequei demais para me arrepender? Jesus Cristo pagou o preço por todos os pecados. Talvez você ache que seus pecados são muito graves ou que cometeu o mesmo erro muitas vezes. Mas, por mais que tenhamos pecado, sempre podemos nos arrepender e ser perdoados. Alguns pecados podem ser mais fáceis de corrigir do que outros, mas Jesus Cristo preparou o caminho para o perdão total de todos os pecados. Ele está pronto para perdoar. Receba o perdão dos seus pecados. Se afaste deles e perdoe através do amor que o Senhor ministra sobre a sua vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Pois muitas vezes, ó Senhor, nós não somos tão gratos como deveríamos, porque acordamos e muitas vezes não damos o real valor em estarmos com saúde e de termos acordado. Muitas vezes essa saúde, ela pode sim, Senhor, estar atrelada ou estar nos levando a fazermos coisas não da maneira que nós queremos, mas da sua maneira. Não na velocidade que nós almejamos, mas na sua velocidade. Mas temos que ser gratos, Senhor. Gratos pelo pão que o Senhor coloca a cada dia. Gratos, Pai, por este ar que estamos respirando. Gratos pelo teto que o Senhor nos deu. Gratos, Pai, por muitas vezes estar hoje, Senhor, tendo, Pai, algum tipo de trabalho a fazer, porque o Senhor nos deu, Pai. Sim, o Senhor nos deu a habilidade de fazer algo. E temos que ser muito gratos a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, esse é um dos primeiros motivos. Nós te pedimos perdão por muitas vezes não sermos tão gratos como deveríamos ser, mas o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. O Senhor tem observado, Senhor querido, todas estas coisas muito minuciosamente e nos mostrado. Porque, Senhor, este amor é tão grandioso pelas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por este amor. Muito obrigado pela sua entrega, Jesus. Muito obrigado, Pai, por nos mostrar que a cada amanhecer tem algo novo a ser ministrado. Por isso consagramos tudo que temos e que somos. Que venha o seu reino, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal e de toda tentação. Que jamais falte o pão na mesa daquele teu filho. Mas antes, que nós possamos entender, compreender e viver tudo que o Senhor tem preparado para nós em mais este dia. Leva-nos na tua direção. Que nós possamos ouvir a sua voz e fazer somente aquilo que o Senhor assim nos disse. Somos gratos a Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o Seu amor seja revelado em todas as nossas ações e atitudes. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.